Você acredita que Jesus nasceu do Espírito Santo? E Maria. Certo. Então ele não é da tribo de Eudá, porque Deus não é tribo. Mas Maria é de que linhagem? Maria é judia. Sim, a descendência de Lucas é sobre Maria. Mas a Torá diz claramente, e aqui a gente já vai ver que não bate com a Torá, que as Shvatim, as tribos de Israel, são passadas de pai para filho. Mas famílias são passadas de pai para... Não o ventre judaico é passado pela mãe. As tribos são passadas de pai para filho. Isso faz a Torá ser dos judeus, pai, filho, que são das mesmas tribos. O ventre judaico tem que ser da mãe. E isso coloca em um grande cheque quem foi Jesus, porque se ele é concebido pelo Espírito Santo, Deus não é judeu e Deus não pertence à tribo. O senhor quer que eu esclareça essa questão, que é muito importante que o senhor trouxe? E primeiro, muito do que eu falei aqui foi escrito por judeus. Paulo era judeu. E todos desvirtuados, para nós todos desvirtuados. Mas ele poderia ser que esses judeus dissessem o mesmo do senhor. São judeus. Paulo foi aluno de Gamaliel, que era neto de Hilel, o fundador da maior escola judaica de todos os tempos. Eu tô falando aqui de coisas que judeus disseram. Eu sei, mas os judeus disseram que Paulo foi um min. Sabe o que é min? Ele foi um cofer. Ele saiu do caminho. Alguns judeus, outros não. Outros entenderam que o judaísmo e cristianismo eram a mesma coisa. Porque o Antigo Testamento e o Novo são um só. E quando eu disse que não devemos nada ao Antigo Testamento, preste bem atenção. Porque foi diante da sua sugestão de que os cristãos abandonassem o Antigo Testamento e se detivessem apenas ao Novo. Eu não considero isso respeitoso, assim. Não que o senhor fez desrespeitosamente. O que eu quero dizer é que o texto, quem pode ler o Antigo Testamento, não é só o judeu. Não, isso eu não falei. Porque todo mundo pode. E isso, porque nós cristãos entendemos que o Antigo Testamento é um livro cristão. É isso que eu estou lhe dizendo. Então por que vocês não cumprem as 613 mitzvot? Cumprimos em Cristo Jesus e nem o Senhor cumpre, porque não existe mais templo. Verdade, então a gente cumpre todas que dá. Então estamos no mesmo ponto. Nem eu cumpro. Agora, eu cumpro em Cristo Jesus e o judeu não tem como cumprir. Porque em Cristo, a lei é como Moisés. Aponta a promessa, mas não é capaz de entregá-la. Josué é como Jesus. Entrega a promessa. Em Jesus, a promessa foi entregue. As leis, elas são resumidas. As 613 leis são resumidas para 10, que apresentam Deus. O processo de santificação é a busca da lei. Quando a lei diz assim, não mentirás, é porque Deus é a verdade. Quando diz não adulterarás, porque Deus é fiel. Quando diz não roubarás, porque Deus é confiável. Nós cumprimos. E Jesus, no Evangelho de Mateus, ele reduz ainda mais. Quando questionado qual é o maior dos mandamentos, ele diz amar a Deus com toda a sua alma, seu coração e o seu entendimento. É errado da perspectiva do Antigo Testamento, mas o Deus encarnado tem autoridade para fazer isso. Então, dizer que Jesus não pode fazer, é colocar a consequência, a conclusão nas premissas. Não se pode dizer que Jesus não pode dizer isso, porque ele é o Deus encarnado.